me chamo Nathan, sou estudante de História e o vídeo de hoje é basicamente o porquê que você tem que aprender História. Eu vou vir com 5 motivos, 5 razões para você aprender História e, na verdade, vai ter 6, né? Porque vai ter um bônus. Vou deixar isso para o final. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e vamos lá para o primeiro motivo. Então, o primeiro motivo é porque a gente aprende a questionar todos os aspectos da sociedade, né? Seja histórico mesmo, seja cultural, seja social, seja religioso, seja político, que é o mais importante, praticamente, porque a gente vai conhecer basicamente toda a trajetória, né, dos governos antepassados, de como aconteceu, porque a gente não vem desse governo que a gente conhece hoje como república. A gente primeiro passa pela colonização, para depois passar pelo império, para depois chegar na república. Então a gente começa a perceber a importância de se estudar cada detalhe e cada aspecto da história para a gente poder comparar e questionar, como eu já havia dito. Para a gente questionar, a gente, indo para o segundo motivo, aprende basicamente a criar nossa identidade. Então, você aprende de onde você veio, o porquê que você veio e como você chegou aqui. Você estudando a história, você não fica parado num lugar só. Você anda por várias sociedades e você consegue compreender cada uma delas e assim criar a sua forma de pensar, a sua identidade, o seu jeito e tudo aquilo que rodeia você. O terceiro motivo, você fica bem informado. Então, é legal quando a gente estuda história, quando a gente estuda cada contexto histórico, cada face da história, as informações que chegam até nós. Às vezes a gente pensa, nossa, mas é tudo muito difícil, ou é tudo muito chato, porque tem gente que fala isso, mas a sua visão de mundo, o seu roteiro de vida vai mudar completamente depois que a gente começar a estudar a história. O quarto motivo da gente estudar a história e o porquê que a gente precisa estudar a história é basicamente, como eu já falei, sobre a questão do roteiro de mundo, da visão de mundo, e que ajuda a gente a criar mais empatia com as pessoas. Por quê? Porque a gente vai compreender que o nosso mundo não é apenas o nosso mundo, mas é o mundo de todo mundo. Então, assim, é um pouco confuso, mas quando a gente começar a estudar e começar a compreender outras sociedades, a gente vai entender muito mais sobre culturas das outras pessoas, sobre um pouco mais sobre a vida das outras pessoas, e a gente começa a entender e compreender que a gente precisa entender as outras sociedades para poder viver em sociedade. Então, às vezes a gente não tem essa percepção, mas é uma percepção muito importante. O quinto motivo para você aprender história é a sede de aprender. Às vezes, quanto mais você estuda história, quanto mais você vai compreendendo as sociedades, quanto mais você for compreendendo que toda a esfera histórica, todo o contexto histórico, tudo que a gente for aprender, você vai gerar aquela curiosidade em você e você vai querer aprender mais sobre aquilo. E o sexto motivo, como eu falei que seria um bônus, é a parte do senso crítico, que ajuda você a criar um senso crítico. Porque quando a gente estuda outras sociedades, a gente consegue compreender como elas pensavam. Então, dessa forma, a gente começa a pensar que a gente precisa ter um pensamento. E o porquê que a gente precisa ter o pensamento que a gente tem e porque a gente precisa construir ele. Porque a gente vive em sociedade e a gente precisa de um senso crítico. Não é aquele pensamento de que é
tudo se torna chato, mas quando a gente começa a aprender história, né, tem essa sede de conhecimento, tem essa sede de aprendizagem, a gente começa a querer compreender um pouco mais sobre como todo mundo pensava e evoluir juntos. Então, essa é a ideia. Tá aí o porquê que você precisa aprender história. Curtiu o vídeo? Então, continue acompanhando aqui, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando porque vai ter muita novidade.